A paz do Senhor, meus irmãos. Queridos, o nosso programa, o programa Pare e Pense, é um programa que você vai poder participar a partir de agora. Você pode fazer suas perguntas, você coloca o seu comentário, a sua pergunta no nosso canal, você assiste a gravação do nosso programa, nós gravamos as lições da Escola Dominical e a lição da semana, nós vamos disponibilizar elas durante a semana. E quando nós disponibilizarmos, você pode fazer suas perguntas. Você assiste o programa e faz a sua pergunta e nós estaremos gravando para responder todas as perguntas que forem feitas dentro do possível. Que Deus nos abençoe. Não esqueça de curtir o canal e fazer parte, se inscrever. Que Deus abençoe. Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui, iniciando o programa Pare e Pense, com o tema da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse trimestre a supremacia de Cristo, a fé, a esperança, entrando na carta aos Hebreus. Então esse é o nosso tema e gostaria de convidá-lo a refletir no texto da Palavra de Deus, que hoje nós vamos estar falando da lição de número 2. A lição de número 2 tem como título Uma Salvação Grandiosa. Esse é o título da lição. O texto áureo nos diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Hebreus capítulo 2, versículo 3. A verdade em prática nos diz: a salvação não é algo dado ao crente compulsoriamente. O cristão é exortado a ser vigilante e não negligente em relação a essa dádiva recebida. Então a gente precisa entender esta parte. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta aos Hebreus, capítulo 2, todo o capítulo 2, do versículo 1 ao 18, que eu não vou ler neste momento, mas você pode ler em casa. O objetivo geral da nossa lição de hoje, essa lição número 2, é explicar que a salvação não é algo dado ao crente compulsoriamente. Por isso, ele deve ser vigilante e não negligenciar a graça recebida. Então, só aqui no objetivo já dá para a gente entender que a lição de hoje é de suma importância para a vida do cristão, até para aqueles cristãos que estão, principalmente aqueles que estão esfriando na fé ou desanimando de alguma forma. Nós precisamos refletir sobre isso que o escritor aos Hebreus está falando. Dentro desse tema, nós vamos ter três subtópicos. O primeiro dele é mostrar a grandiosidade da salvação divina, discutir a necessidade de salvação, e o terceiro, saber que a salvação pela fé em Cristo é eficaz. Bom, para a gente entender algumas coisas, nós precisamos voltar e lembrar que essa carta foi escrita a um grupo de cristãos judeus que haviam se convertido e que, com o passar do tempo, eles estavam de certa forma, negligenciando a fé, desanimando, entristecendo, algo parecido com alguma coisa que a gente está vendo hoje. Pessoas que aceitaram Jesus há algum tempo e agora, com o passar dos anos, até parece que a vinda de Jesus está se demorando. Então, algumas pessoas estão começando a desanimar na fé e a outros até chegam ao ponto de apostatar da fé, deixar de crer naquilo que acreditavam em detrimento de alguma coisa que aprendeu agora, de alguma novidade. Então eu gostaria de dizer para você, leia a carta aos Hebreus, medite no que o escritor está dizendo. Nós vamos perceber que o autor da carta aos Hebreus, ele faz uma recomendação aqui, justamente para ver se o pessoal acorda da letargia e da negligência que eles estão vivenciando, que é algo que eles estão vivenciando, o esfriamento espiritual da fé. Começaram a duvidar de algumas coisas que eles acreditavam fervorosamente anteriormente. Então, para isso, nós vamos entender que o escritor ele usa um termo no grego chamado pararrel. Isso aí quer dizer desviar-se, quer dizer perder o rumo. Então, algumas pessoas começam na fé e, com o passar do tempo, elas começam a perder o rumo. Só que para isso, o escritor da carta aos Hebreus, ele faz algumas exortações, que a gente precisa estar atento a essas exortações, são muito interessantes. Primeiro, a salvação grandiosa, é o primeiro ponto da nossa lição. O ponto 1, o item 1 diz o seguinte: testemunhado pelo Senhor. O que é que o escritor, o comentarista,
Quer dizer que o autor faz uma correlação entre a aliança lá no Sinai e a aliança que Cristo faz na cruz do Calvário. Ele faz uma aliança comentando, dizendo que acreditava-se, os judeus antigamente, os mais antigos acreditavam, a tradição dizia, que quem entregou as tábuas da lei a Moisés foram os anjos. Então ele quis dizer que o intermediador entre Deus e os homens foi o anjo. E por esses anjos terem feito isso, os judeus daquela época, eles respeitavam muito, e até respeitam muito, os anjos, porque executaram uma grande obra. Então eles tinham um receio, queriam realmente obedecer à lei, porque, ora, um anjo foi usado para intermediar algo de Deus para com os homens, e eles respeitavam isso muito. Só que aí o comentarista, ele vai nos dizer o seguinte: nós precisamos atentar, porque se a aliança firmada na lei, mediada por anjos, imperfeita e transitória, requeria obediência por parte do crente, muito mais a nova aliança, que é perfeita e eterna. O que é que ele está dizendo aqui? Ora, se a lei que foi intermediada pelos anjos e todo o povo de Israel obedeceu, foi por anjos, imagine a lei estabelecida por Cristo na cruz do Calvário. A partir dali nós temos uma lei que é intermediada pelo próprio Deus, pelo Filho de Deus, por Jesus Cristo. É por isso que ele faz uma ressalva, ele diz assim: como escaparemos nós? Ele faz uma pergunta retórica: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ora, se intermediada pelos anjos era obedecida rigorosamente, imagina o próprio Filho de Deus, o próprio Deus intermediando uma lei, uma aliança entre Deus e os homens. Como escaparemos se não atentarmos para isso? Então, ele nos convida aqui a atentarmos para esta tão grande salvação, que é intermediada pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus. O ponto 2 do item 1 da lição, do tópico 1, ele vai falar sobre a proclamado pelos que a ouviram. Aqui ele faz 3 observações, na verdade, uma observação. Ora, a salvação ela é grandiosa, primeiro por quê? Porque ela tem o testemunho do próprio Senhor, ou seja, o próprio Senhor Jesus intermediou a lei. Em seguida, ela foi proclamada pelos que a ouviram. No primeiro versículo do capítulo 2, já nos diz a seguinte expressão: portanto, convém nos atentar com diligência para estas coisas que ouvimos, que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então, ele já vem aqui dizendo para a gente estar atento e não nos desviarmos desta palavra. Aí você perceba que ele vai falar aqui a respeito do que está no Hebreus capítulo 2, versículo 3, que diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, ou seja, o mediador, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então perceba que o escritor aqui, o comentarista, ele vai dar uma ênfase, dizendo que essa salvação é tão grandiosa que o próprio Cristo intermediou, aqueles que a ouviram proclamaram esta palavra e por isso ela é verdadeira, deram testemunho dessa palavra. Nós precisamos crer nesta palavra justamente porque foi confirmada, e a gente percebe aqui que o escritor da carta aos Hebreus, ele não ouviu do próprio Senhor. Ele ouviu daqueles que ouviram de Cristo, e mesmo assim ele continuava crendo no testemunho daquela palavra dos que a ouviram, ou seja, dos apóstolos que anunciaram. Então isso vem a confirmar a grandiosa salvação. Também confirmada pelo Espírito Santo. Aí é que não resta dúvida, porque o próprio Cristo fez muitos milagres através do poder do Espírito Santo que agiu sobre si, e consequentemente todos aqueles que a ouviram e a anunciaram, fizeram muitos milagres e prodígios. O seu próprio Senhor Jesus disse que os que viriam depois dele fariam coisas ainda maiores, e realmente aconteceu tudo aquilo
Paulo, Pedro, Tiago, João, todos eles fizeram grandes milagres e maravilhas, e até hoje nós ainda vemos cego tendo a sua visão, paralíticos andando, pessoas sendo restauradas de coisas tremendas. Deus ainda cura, hoje Jesus Cristo ainda cura câncer, lepra, o que você imaginar, o Senhor ainda é poderoso para fazer os mesmos milagres, porque Ele age através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem justamente confirmar, dar testemunho da missão de Cristo, que veio justamente buscar e salvar todos aqueles que se haviam perdido. Então, você perceba que o testemunho permanece, a salvação que nos é dada, ela é muito grande, ela é grandiosa. O ponto 2 da lição de hoje vai tratar sobre a salvação necessária. E aqui neste ponto a gente precisa entender o seguinte: o primeiro tópico do ponto 2 vai dizer, por intermédio da humanização redentora. Ora, na seção que vai do versículo 5 ao versículo 9, o autor toma o Salmo de número 8 como pano de fundo para a sua argumentação. O Salmo 8, do versículo 4 ao 6. Ele vai buscar lá no Antigo Testamento um pano de fundo para explicar a salvação redentora, como acontece. Nesse aspecto, ele segue a Septuaginta, que é usado o termo anjo, em vez do texto massarético, que traz a palavra Deus. Na mentalidade judaica, da qual o autor participa, o homem foi feito como coroa da criação e a ele foi confiado todo o domínio. Todavia, devido à queda, esse domínio fora perdido. Na mente do autor dessa escritura, portanto, o Salmo 8 não pode ser aplicado a Adão, nem tampouco à raça pós-queda. Mas Jesus, o Messias, por meio da cruz, veio restaurar a humanidade. Então, aquele plano de fundo que ele usa do Salmo 8, a expressão que é aplicada ali, o comentarista, o escritor da carta aos Hebreus, ele vai dizer que aquilo dali faz referência ao próprio Jesus encarnado. Então, que o Senhor chama ele de Deus e chama ele a sentar-se no trono. Então, por aí, a gente percebe como a salvação foi intermediada por Deus. No 2, salvação necessária, o ponto 2 vai falar sobre por meio do sofrimento redentor. O que é que vem a ser isso? Para um judeu do primeiro século, era escandaloso a ideia de um Messias sofredor. Como assegurar que Jesus... Aparente paradoxo. Sim, argumenta que ele, Jesus, de fato foi feito um pouco menor do que os anjos por causa da sua humanização. Os intérpretes entendem que as palavras pouco ou pouco tempo, conforme está em Hebreus capítulo 7, versículo 9, podemos denotar a posição ou tempo. Em outras palavras, Jesus se tornou menor que os anjos enquanto vivia os limites das condições humanas e experimentou o sofrimento devido a esse estado de humilhação. Todavia, foi por meio desse mesmo sofrimento que os homens tornaram-se livres. Então percebemos aqui que foi justamente por meio do sofrimento que Jesus Cristo foi glorificado. Então é justamente aqui que o autor procura confirmar isso, que o fato de Jesus ser Deus, ele não teve por usurpação no ser igual a Deus, se humilhou e assumiu a forma de homem, e nessa sua humilhação ele é honrado justamente por causa deste sofrimento. Então a salvação era tão necessária que Jesus paga esse preço para redimir toda a humanidade. No ponto 3 do item 2 vai tratar sobre por intermédio da glorificação do Redentor. Na mente do autor da carta aos Hebreus, Cristo não sofreu para ser glorificado, mas ele foi glorificado porque sofreu, por intermédio do sofrimento que ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, para os crentes que viam no sofrimento algo incompatível, como viver cristão. A maioria das pessoas não acreditavam que o cristão
ele deveria sofrer, ou ele poderia sofrer. A maioria deles pensavam ao contrário, achavam que pelo fato de você ser cristão, você não sofreria. Então muitos deles não aceitavam o fato de Jesus Cristo ser o Salvador do mundo e ter morrido na cruz do Calvário, porque eles achavam que o sofrimento não fazia parte da glorificação. Mas aí o autor vem justamente mostrar o contrário disso, dizendo para nós que o sofrimento de Cristo foi que promoveu a glorificação. Ele foi glorificado e se tornou maior do que todos em honra e em glória, justamente porque pelo sofrimento, pelo fato dele deixar o seu trono de glória e assumir diante dos homens, assumir a posição de homem e ter experiências pessoais de sofrimento. E isso foi-lhe imputado para a sua glória. Então, ele sabe exatamente o que é uma coroa de glória. Jesus Cristo recebe a sua coroa de glória justamente por causa deste posicionamento que ele tem. No item 3 da nossa lição, no ponto 3, vai falar sobre a salvação eficaz. O ponto 1 do 3 diz o seguinte: a vitória sobre o diabo. Ora, na conclusão da argumentação, o autor usa os métodos e os resultados dessa grandiosa salvação. Para que a salvação se efetivasse, o Salvador precisava sofrer, morrer pelos homens. Somente por meio da morte na cruz, o diabo, o arqui-inimigo dos homens, seria derrotado. Ora, Hebreus capítulo 2, no versículo 14, o autor usa o verbo grego katargeo para se referir à derrota de Satanás. Esse verbo tem o sentido de destronar ou tornar inoperante por intermédio da cruz. Cristo demonstra e desarmou a Satanás das suas armas que possuía. Foi na cruz que ele foi despojado dos principados e potestades e nos garantiu a vitória. Então a gente vê isso lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15, porque é justamente o que Jesus Cristo promove. Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ele derrota as forças de Satanás. Para você entender isso, funcionou assim: quando o homem pecou, o homem deu liberdade a Satanás para que ele reinasse na terra, dominasse sobre todas as coisas, dominasse sobre as potestades, sobre os tempos, sobre tudo. Por quê? Porque ele estava passando a autoridade dele de homem para Satanás. Porque de quem você é vencido, você se torna escravo. E na hora que o homem peca, o homem é vencido por Satanás e torna-se escravo do inimigo. Por isso que a Bíblia nos diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que quando Jesus Cristo vem, encarna, humilha a si mesmo, toma a forma de homem, vive como homem, sofre como homem, sente qual é a necessidade do homem e morre em morte de cruz, ele paga ali, ele faz uma aliança com Deus, com sangue, confirmando que ele está dando a sua vida de homem perfeito, porque Jesus Cristo nunca pecou, perfeito por toda a humanidade. Ora, por um entrou o pecado no mundo, e por um saiu o pecado de toda a humanidade, mas só sai de todo aquele que crê. É preciso que você creia em Jesus Cristo, para que o pecado que há em toda a humanidade seja extinto, seja aniquilado. Ora, Jesus venceu a Satanás na cruz do Calvário. Quando é que Jesus vence? Quando ele diz: Pai, está consumado. Então ali o inimigo está derrotado. Todas as forças que o inimigo tem sobre a humanidade, elas se fragilizam. Por que eu uso a expressão se fragilizam? Porque primeiro, o pecado na vida do homem só sai a partir da hora que o homem aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Enquanto o homem vive na vida de prática de pecado, quem está dominando sobre ele é o diabo, que é quem reina nesta terra. Mas quando você entrega a sua vida ao Senhor, aí sim, o seu rei é outro, é Jesus. E por seu rei ser Jesus, você não está mais debaixo da condenação do pecado. Você está pronto para entrar no céu na hora que o Senhor vier chamar a sua igreja. Então, por aí você entende que Jesus Cristo nos garante a vitória sobre o diabo. Mas Jesus Cristo também nos dá a vitória sobre a morte. Esse é o ponto 2 da lição. Com a entrada do pecado no mundo, como eu falei,
Todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aí Jesus Cristo, quando vem, que morre, ele dá a vida por toda a humanidade. É por isso que todo aquele que aceita Jesus, ele não morre mais. Deixa eu explicar para você entender. A morte humana, a morte natural, todos estamos sujeitos, enquanto estamos aqui nesse tempo. Até que aconteça o arrebatamento da igreja, todos nós estamos sujeitos à morte, de acidente, doença, de vários tipos de morte. Mas a morte eterna, o Senhor já nos garantiu a vitória. Todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele não morre mais eternamente, diferentemente de quem não aceita Jesus. Ora, quem não aceita Jesus, se morrer, ele morre duas vezes, porque ele morre materialmente e ele morre espiritualmente, porque nunca confessou Jesus como seu Salvador. Então, o problema é sério. Jesus Cristo nos garante a vitória também sobre a morte. E outra coisa, Jesus também nos garante a vitória sobre a tentação. Ora, por que é que Jesus nos garante a vitória sobre a tentação? Jesus Cristo sabe exatamente o que é ser tentado, porque ele foi homem, ele foi pobre, ele viveu nessa terra, ele teve fome, ele teve sede, e ele é o nosso sumo sacerdote. É na carta aos Hebreus que se fala a respeito do sumo sacerdote, como essa pessoa que intercede a Deus pelos homens. Então Jesus Cristo intercede, é justo e fiel. Por quê? Porque ele sabe o que é sofrimento, ele sabe o que é padecer necessidade, ele conhece exatamente o dilema da vida humana. Se você tem medo, ele conhece. Se você tem dúvidas, ele conhece. Tudo o que aflige a nossa alma, Jesus Cristo sabe perfeitamente, porque ele viveu aqui nessa terra como ser humano e ele sofreu isso, e não foi num tempo fácil, foi num tempo difícil, num tempo de calamidade. Para você ter uma ideia, quando ele fazia aproximadamente 2 anos de idade, mataram todas as crianças de uma cidade por causa dele. Então você perceba que perseguição, sofrimento, morte, angústia, isso não é coisa nova, isso é coisa antiga. Mas Jesus Cristo veio para nos dar vida, e vida eterna. E é vida eterna não aqui na terra, mas é vida eterna com Ele em glória. Então nós precisamos estar atento a isso, porque Ele é um sumo sacerdote perfeito. Então a nossa lição vai se resumir justamente nisso. Por meio de sua humanização e humilhação, Jesus se tornou legítimo sumo sacerdote, representante de toda a humanidade. Os anjos são de fato seres especiais a serviço de Deus. Entretanto, Jesus veio socorrê-los. Jesus não veio socorrê-los, mas veio buscar a descendência de Abraão, os crentes, por meio do intermédio do sofrimento. Então nós percebemos que Jesus Cristo fez tudo. Ele pagou todo o preço, né? Não foram os anjos, não foram as criaturas, não existe. A única pessoa capaz de nos salvar e promover essa salvação foi o próprio Jesus Cristo. E ele fez isso apenas uma vez, vindo a esta terra, sendo homem, se humilhando e morrendo na cruz. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu lhe convido a divulgar o nosso canal, dá um joinha aí, clica no sininho para receber mais notificação. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.